8 de outubro de 1918. O tenente alemão Paul Wömer levantou as mãos manchadas de lama. A sua guerra acabou ali. Ele entendeu na própria pele que o seu elegante e perfeito Luger não servia para nada contra um caipira do Tennessee. Por que o maior orgulho dos armeiros alemães falhou com o oficial no segundo mais importante da sua vida? A resposta estava no próprio caos da trincheira. Minutos antes, Wömer mirou no inimigo. O mecanismo do Luger P-08 era uma verdadeira obra-prima da engenharia europeia, um relógio letal. Mas o seu sistema de alavancas travava com qualquer grão de terra do campo de batalha. Wömer atirou. Ele não viu absolutamente nenhum efeito prático. O americano continuou andando na sua direção. O pânico engoliu o tenente alemão. A arma de elite virou um peso inútil de aço frio na mão suada. O americano então sacou a sua própria pistola. O modelo M1911. Quadrado, bruto, feio. O estrondo surdo e rústico do calibre 45 rasgou o barulho do combate. Não era um símbolo de status. Era uma ferramenta desenhada exclusivamente para quebrar ossos e encerrar discussões. 132 soldados alemães se renderam para um único homem com uma pistola. O horror tomou conta da encosta. Uma carga de baionetas desceu a colina em alta velocidade. O cabo Elvin York não recuou um único passo. Ele abateu cada um dos atacantes. Atirava sempre do último homem para o primeiro, exatamente como fazia nas caçadas de perus na sua fazenda. O moral inimigo desmoronou no mesmo instante. York aceitou a rendição de todos os sobreviventes. Para entender como um único homem quebrou o ataque inimigo e forçou aquela rendição, você precisa olhar para trás. Para entender Elvin York, você precisa lembrar como ele caçava em casa. Outubro de 1918. Floresta de Argonne. O terreno era um inferno de lama e raízes. O regimento de infantaria 328 sangrava. Metralhadoras alemãs varriam o mato. Soldados americanos tombavam aos montes, sem chance de defesa. A unidade sofreu perdas brutais no fogo cruzado antes de York tomar a iniciativa. O tenente alemão ordenou o bote final. Baionetas caladas. Entre 6 e 10 homens desceram a colina correndo. Direto para York, curta distância. O tempo acabou. Não havia espaço para manobrar o ferrolho do rifle de novo. O pânico mataria um recruta normal. York era um atirador frio das montanhas do Tennessee. Ele sacou a pistola modelo 1911, sem hesitação, sem tremer as mãos, e ativou o instinto mais cruel que conhecia. A exata técnica de abate que usava na roça. Mire nas costas, derrube o último homem primeiro. York atirou de trás para frente, metódico, implacável. Assim, os soldados da frente não viam os companheiros caindo. Eles continuavam correndo, não entravam em choque, não buscavam abrigo nas trincheiras. A pistola americana cuspiu fogo repetidas vezes. O baque surdo dos corpos fardados afundando na lama encharcada. Um por um. Ninguém chegou perto de encostar uma lâmina nele. Anos depois, o atirador registrou os minutos daquela carnificina nas páginas do seu caderno pessoal. York escreveu que atirou naqueles homens como se fossem perus selvagens. O poder de parada do M1911 não foi um capricho de engenheiro. Ele nasceu do pânico absoluto nas selvas das Filipinas. Como você para um homem que, lotado de adrenalina, simplesmente não sente os tiros? A resposta exigiu sangue. Os americanos entraram no século XX com um revólver inútil. 4 tiros de calibre 38 Long Colt furavam o peito do guerreiro moro. Ele não caía. A fúria religiosa e a velocidade engoliam o chumbo americano. O soldado apertava o gatilho. Ouvia apenas os cliques febris e ocos do tambor vazio. O inimigo continuava correndo com a lâmina erguida. O americano precisava esmagar o crânio do fanático com a pesada coronha do rifle. A física explicava a carnificina. A energia do 38 Long Colt gerava apenas 150 libras-pé. Faltava efeito de choque. O impacto não desligava o sistema nervoso de um corpo em transe. Os guerreiros juramentados amarravam o próprio corpo com couro duro para suportar ferimentos profundos antes de sangrar. A dor chegava tarde demais.
o soldado morria antes. A infantaria clamou por um freio de emergência. O exército destrancou os depósitos antigos, tirou das caixas os velhos revólveres calibre 45 da época da cavalaria. A necessidade de letalidade imediata iniciou uma nova era de testes brutais. 1904. Matadouros de Nelson Morris, em Chicago. Oficiais pragmáticos como John Thompson montaram um laboratório sombrio entre as carcaças. Eles queriam catalogar a matemática exata da morte. Mas no calor úmido das ilhas do Pacífico, o chumbo pesado dos velhos revólveres já estilhaçava os ossos dos alvos em movimento. O problema acabou. Para encontrar uma bala capaz de matar um homem na hora, o exército apelou para o macabro. Em 1904, o Major Louis Lagarde arrastou cadáveres humanos e gado vivo para os matadouros de Chicago. O objetivo era simples: testar a letalidade. 10 calibres diferentes rasgaram carne e osso pendurados nos ganchos. A estética não importava, apenas o impacto. A conclusão da comissão foi brutal. Nenhuma munição abaixo do calibre 45 causava o choque físico necessário para travar um avanço inimigo. Essa regra virou doutrina militar imediatamente. O relatório caiu nas mãos de John Browning. Browning aproveitou seus projetos anteriores, mas precisou redimensioná-los para um cartucho monstruoso, capaz de derrubar um touro. Nasceu um projétil largo de 230 grains. A velocidade não impressionava, 850 pés por segundo. Não era rápido, não era elegante. Era apenas um pedaço pesado de chumbo, uma marreta voadora, feita para esmagar tudo no caminho. Depois, ele construiu a pistola inteira ao redor dessa munição. O design gritava sobrevivência. O comando exigiu provas extremas. A nova arma foi levada ao limite absoluto em avaliações contínuas. 6.000 disparos ininterruptos castigaram o cano sem um único engasgo. Nenhuma peça quebrou. O desempenho irretocável forçou a adoção oficial no dia 29 de março de 1911. O modelo concorrente da Savage não aguentou a pressão do fogo contínuo. Durante os mesmos testes práticos, a arma rival apresentou exatas 37 falhas. Os alemães seguiram o caminho oposto. Enquanto os americanos destroçavam cadáveres em matadouros, os generais em Berlim escolhiam pistolas como quem compra joias. A Luger P8 iniciou o problema. Uma obra-prima mecânica, precisão de relojoeiro. A engenharia beirava a perfeição artística, mas a peça de metal servia fundamentalmente para separar a nobreza militar da infantaria comum. O que acontece quando uma guerra de cavalheiros de repente vira uma carnificina suja nas trincheiras? A teoria afunda. A vaidade cobrou caro. Durante os combates, a tropa regular carregava a pesada Walther P-38. A elite rejeitava o peso. Oficiais superiores, agentes da Gestapo e comandantes da SS exigiam a compacta Walther PPK. Eles disparavam o minúsculo calibre 32 ACP. O cartucho entregava uma energia patética. O criador desenhou essa munição décadas antes, apenas para a defesa civil em ruas asfaltadas. A esse priorizava a aparência acima de tudo. O tecido liso e impecável do uniforme de gala exigia caimento perfeito. A arma precisava sumir sob a lã fina. O metal não podia amassar o corte da roupa, nem estragar a silhueta esguia do comandante. Os estrategistas planejavam comandar o fronte à distância, movendo divisões num tabuleiro de xadrez limpo e seguro. A Guerra Real entregou trincheiras escuras, lama congelada e soldados atacando no escuro. O alto comando desprezava a violência corpo a corpo. Eles sacavam as pistolas apenas para fuzilar desertores ou aplicar o tiro de misericórdia. O manual de doutrina documentou a falha fatal. Os generais registraram nas regras de combate que um oficial com a arma na mão significava uma batalha já perdida. Esse snobismo de farda explica a negação cega. O comando alemão simplesmente se recusou a engolir os relatórios sobre a carnificina de Alvin York. Para os generais, era impossível aceitar que um único americano de pistola tivesse trucidado suas tropas.
Eles não acreditavam porque mediam a guerra pelos próprios coldres. O oficial alemão carregava status, não poder de fogo real. Eles priorizavam pistolas compactas, colecionando peças como a Mauser HSC e a Browning modelo 1922, confiscada na Bélgica. Eram armas elegantes, fáceis de esconder, completamente fracas. A doutrina inteira confiava no minúsculo calibre 32 ACP. Os números expõem o tamanho do erro. O cartucho empurrava um projétil de apenas 70 a 73 grãos. A velocidade máxima ficava entre 900 e 1000 pés por segundo. O resultado prático era desastroso. Esse cartucho entregava metade da energia de um 9mm padrão, sem nem chegar perto da força brutal e paralisante do 45 americano. Era o abismo entre um acessório de luxo e uma ferramenta de sobrevivência. Na trincheira suja, o oficial atirava no peito do adversário. Depois, ele recuava na lama e esperava o agressor finalmente sangrar até a morte pelo impacto da bala leve. A bala leve e chique servia para uma única coisa: prender civis desarmados nas ruas da Paris ocupada. Mas na lama da frente ocidental, ela virava uma sentença de morte. A doutrina alemã imaginou uma guerra limpa e controlada, combates à distância, oficiais dando ordens de longe. A arma na cintura era só um enfeite militar. Mas quem se importa com a sua patente de oficial em um túnel absolutamente escuro? Ninguém. A resposta vinha rápido e sem piedade. Desde os sangrentos raids da Primeira Guerra Mundial, as invasões noturnas de trincheira terminavam em puro massacre corpo a corpo. Um fuzil longo simplesmente não girava naqueles corredores estreitos de terra. A arma curta era sua única chance de sobrevivência. 3 da manhã, o cheiro sufocante de terra crua e suor. O espaço esmagador de uma trincheira desmoronada. A teoria encontrava a prática. Um soldado americano gigante arrombava a entrada de madeira do abrigo. O oficial alemão suava frio. Ele puxava desesperado seu minúsculo calibre 32 ACP. Um brinquedo de bolso contra um trator de choque. O americano não recuava 1 milímetro sequer. Ele apenas levantava o braço. A resposta era o clarão cegante do calibre 45 ACP. A pancada quebrava ossos. O impacto violento parava qualquer homem na hora. O alemão desabava no escuro. A sobrevivência nas trincheiras era suja, brutal e feia. Por isso, a indústria americana nem perdeu tempo tentando criar uma arma bonita. O objetivo não era impressionar, era matar. O projétil de 230 grains não perdoava. Era um bloco de chumbo pesado, um soco escuro. Quem não recebia a arma do exército, roubava, negociava, dava um jeito. Soldados tiravam as pistolas das mãos de companheiros caídos porque todos queriam a garantia absoluta daquele impacto letal. A demanda explodiu. A resposta dos Estados Unidos foi puramente industrial, sem espaço para o capricho europeu. 1.900.000 pistolas saíram das linhas de montagem. O governo convocou a indústria civil. A Remington Rand parou de fazer máquinas de escrever e começou a estampar aço. A fábrica de máquinas de costura Singer fez o mesmo. Operários trocaram agulhas por canos curtos. O processo era rude, o acabamento era grosseiro. Faça muito, faça rápido, faça letal. Ironicamente, essas peças brutas e cheias de marcas de usinagem montadas pela Singer são hoje as pistolas de coleção mais raras e caras do mercado. Era a força proletária esmagando o esnobismo. O oficial alemão cuidava da sua arma como uma joia preciosa. O americano tratava dele como uma marreta de demolição. Para o soldado dos Estados Unidos, a mecânica perfeita do inimigo não servia para lutar. Eles limpavam o sangue da sofisticada Luger capturada e a jogavam no fundo da mochila como um simples troféu de guerra. A teoria morria na linha de frente. No escuro molhado da trincheira, a certeza pesava pouco mais de 1 quilo na mão. Essa confiança cega na ferramenta fez os soldados americanos ignorarem as regras de suprimento. Ninguém devolvia a 1911 para o armazém logístico. O recruta furtava do vizinho. O oficial escondia a sua na farda.
Por que tropas de elite levariam essa exata antiguidade para a linha de tiro quase um século depois? O motivo não exigia manuais teóricos. O sangue da ofensiva Meuse-Argonne provou a verdade no campo. Lá, o pedaço de aço feio manteve o atirador respirando. O estalo seco do cão puxado para trás acalmava o pulso no meio do caos. Os generais veteranos da Comissão Lagarde de 1904 sabiam muito bem o que faziam. Eles apanharam feio nas Filipinas. Aprenderam a lição na base da dor pura. A arma curta precisava de força ignorante para apagar o alvo no primeiro impacto, sem deixar brecha para o inimigo revidar. O projeto Bruto entregou isso. O soldado parou de olhar para a arma como um equipamento do governo. Ele abraçou a pistola como um cão de guarda violento. O tempo engoliu os velhos cenários de guerra. O exército dos Estados Unidos adotou a Beretta M9 apenas em 1985. A decisão encerrou a dinastia oficial do modelo antigo na infantaria padrão. Mas aquele ferro recusou a aposentadoria. Num salto para o século XXI, operadores especiais do MARSOC ainda arrombavam portas em zonas de conflito, segurando a velha 1911, sempre com o pesado calibre 45 na câmara. Nenhuma outra máquina sobreviveu tanto ao teste implacável do combate. A matemática oficial de serviço ininterrupto cravou exatos 74. Floresta de Argonne, trincheira estreita. Quando o elegante Luger e o bruto M1911 colidiram no escuro, a teoria acabou. No final das contas, eles não eram apenas pedaços de metal recuando sob a pólvora. Eram a forma física de duas visões de mundo diferentes. A Alemanha desenhou as armas de seus oficiais para o mundo que desejava habitar. Um conflito industrial moderno, onde generais gerenciam tropas e planejam manobras de longe. A arma servia como símbolo de status, um último recurso, exigia discrição. A América forjou a sua para o inferno que já conhecia, as selvas úmidas das Filipinas. Lá, a etiqueta militar falhou rápido. Um inimigo tomava 6 tiros de calibre 38 de frente e continuava avançando com a lâmina na mão. A resposta americana ignorou a estética e voltou à força bruta. Fizeram a bala maior, colocaram mais chumbo. Eles não aceitaram nenhum tipo de compromisso com a única regra que importava no combate fechado. A lacuna entre os dois lados não estava na mecânica das peças. Estava na resposta definitiva sobre a verdadeira função do equipamento. A guerra sempre engoliu as nações que projetavam armas para desfiles e coroou aquelas que aprendiam com o próprio sangue. Assine o canal para desenterrar as razões sombrias de cada batalha. O pesado e metálico estalo do ferrolho de calibre 45 rasgou o silêncio. O polegar desativou a trava de segurança. O cano apontou direto para a escuridão.